Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor e também no canal Geração SPFC. Esse vídeo vai sair nos dois canais, aí você pode dar uma moral aí nos dois canais também. Vou deixar o link aqui do outro canal também, beleza, galera? Dos dois canais. O São Paulo atropelou o Santos, é isso mesmo, do jeito que estava aparecendo aqui no CG, aqui ó. Tricolor atropela o Santos no Morumbi, exatamente, hein, galera? Que baita jogo, que belo jogo do São Paulo. Olha, o volume de jogo, a intensidade, a vontade, a garra, a determinação desses jogadores. Gente, tem algo estranho. Esse não é o mesmo time de 2 semanas atrás. E é um time que, inclusive, jogou melhor do que jogou contra o Flamengo. Também o Flamengo tem mais qualidade, ok, mas é um time com jogadores que parece que são outros jogadores na realidade, à vontade. E aí fica aquela pergunta, né, galera? Será que caiu o Pix? Meu amigo, eu vou te falar, hein? 2-0 ficou barato para o Santos. Tanto que os jogadores do São Paulo, sim, perdem muitos gols, desperdiçam, né, muitas oportunidades. Dava para fazer mais, dava para ter goleado o Santos. A gente vai falar aqui esse pós-jogo. Eu quero saber a sua opinião. Gostou da vitória? Gostou do jogo? Quem para você foi o destaque do time? Quem é o destaque desse time? Fique à vontade aí para você comentar, tá bom, galera? Deixa o like. Você é novo por aqui? Se inscreve aqui no canal para dar uma moral aqui também. Deixa o like, compartilha, ativa o sininho das notificações. Se você puder hypar esse vídeo, é só isso que eu peço, você sabe, galera. Se puder hypar esse vídeo aqui, me ajuda bastante a posicionar o meu vídeo aqui na plataforma, beleza? Então, dá essa moral aí. Comenta, compartilha, deixa o like aí, vamos que vamos, vai, sem perder tempo aqui, sem enrolação, porque olha, momento, o jogo acabou agora há pouquinho também, momento da gente extravasar um pouco, né, gente? Pô, São Paulo vinha uma sequência de derrota que ninguém aguentava. Aí o São Paulo consegue 2 vitórias seguidas e com 2 adversários dificílimos, 2 adversários historicamente rivais, né, e adversários importantes no futebol. Flamengo e Santos, simplesmente. 2 clássicos do futebol brasileiro. O São Paulo vence o Flamengo de virada por 2-1 e o São Paulo vence o Santos por 2-0. Curiosamente também os 2 jogos do Morumbi. E aí que tá, a torcida do São Paulo fazendo a diferença. No último jogo contra o Flamengo, já foi o melhor público na primeira rodada, sim, 27 mil pessoas no Morumbi, né, e uma torcida desconfiada, pegando o poderoso Flamengo, o Flamídia, o Flamengo do povo, né, o Flamengo da choradeira, o Flamengo dos narradores, enfim, né, galera, a gente viu a palhaçada que foi aí esse jogo do São Paulo contra o Flamengo, a choradeira até dos narradores que se dizem são paulinos chorando para defender o Flamengo. Eles queriam achar um pênalti de qualquer jeito, como diz lá o Thiago Leifert, tá passando até agora lá na Ana Maria Braga, né? Eles procurando um especial ali, fazendo um especial do tal pênalti lá no Arrascaeta, que não foi pênalti, né? Ficou claro isso aí. Né? Hipocrisia é quem quer achar que aquilo é pênalti, já podemos dizer ignorância, ironia, enfim, né? Outra coisa, os passapano, aquele negócio todo. Mas enfim, contra o Santos, galera, o São Paulo que 11 contra 11 já dominava o jogo, não deixava o Santos respirar. O São Paulo com 15 minutos de jogo, o São Paulo tinha quase 80% de posse de bola, chegou a ter mais de 70% ali. Era um São Paulo envolvente. Só que aquele São Paulo também que a gente sabe que falha na hora de fazer o gol. Né? Os atacantes do São Paulo ainda falta essa qualidade. Eu sinto essa falta de qualidade nesses jogadores e ainda sinto falta de um meia articulador nesse time do São Paulo. Você vai entender um pouquinho mais para frente aqui quando a gente chegar nesse assunto aí. Então, detalhe, primeiro tempo 0-0, o São Paulo perdeu chances ali com o Luciano, com o Tapia, com o Bobadilla. Enfim, o São Paulo teve chance de fazer gol no primeiro tempo, não fez. O jogo terminou 0-0, o Santos teve um jogador expulso, né? O Gabriel Menino acabou sendo expulso porque uma confusão, ele já tinha tomado o amarelo numa confusão, depois deu um carrinho por trás também no jogador do São Paulo e acabou ali ele sendo expulso. O final do primeiro tempo termina com o São Paulo com muito mais volume de jogo também, né? Mas ainda meio desorganizado. Começa o segundo tempo, aí o São Paulo volta organizado. O Crespo faz ali algumas mexidas, né? Substitui um zagueiro que já tinha, inclusive, cartão amarelo também. Eu acho que ele, se eu não me engano, ele tirou
Se eu não estiver enganado, ele tirou o Sabino, é isso mesmo? Eu não lembro bem agora, não marquei aqui, mas eu acho que foi o Sabino, hein? Beleza. Ele começa a fazer, coloca o Lucas, né? Ele coloca o Caleri, coloca Pablo Maia, né? Coloca o Wendel, ele tirou o Enzo Dias, que já tinha amarelo. Então o Crespo começa a fazer as mudanças ali, inclusive para tirar os jogadores que tomaram cartão amarelo. Beleza, galera. Mas agora o ponto importante desse São Paulo. Ó, com essas mexidas do Crespo, o time continuou tendo volume de jogo. Só acho que tem um jogador aí fora de rotação, que é o Lucas, tá? Ou o Lucas vai recuperar o futebol dele, ele não vai conseguir ser titular nesse São Paulo. É um São Paulo diferente. Só que ainda falta aquele jogador no meio-campo. Inclusive, era jogo para o Crespo chegar, não colocar o Lucas, por exemplo, colocar o Pedro Ferreira, articulador, no meio-campo. Mas talvez aí falta coragem também para o treinador não colocar um medalhão e colocar um garoto para jogar, né? Falar em garoto, boa partida do Mike, hein, galera? Boa partida, gostei da partida do Mike. E aí onde a gente chega nos gols. Tapia, que já tinha perdido um gol na cara batendo de esquerda, já tinha, inclusive ele perdeu, o Tapia perdeu uns 2 gols feitos ali também, podemos dizer assim. Mas o Tapia é o demolidor de clássicos, galera. O cara, em pouco tempo de São Paulo, gente, o Tapia já marcou gol contra o Palmeiras, já marcou gol contra o Corinthians e já marcou gol contra o Santos. O Tapia vem se transformando um demolidor de clássicos, sim. Eu não estou dizendo que ele é um cracaço, que ele é um grande jogador, pode até vir ser no futuro um grande jogador, né? Quem vai saber? Mas hoje, por exemplo, o que o Tapia é? É um jogador esforçado, é um jogador que corre o tempo todo, pela direita, pelo meio, faz centroavante, falso 9, corre pela esquerda, ajuda, recompõe, dá carrinho. É um guerreiro o Tapia. Eu vejo muitos torcedores criticando, pegando no pé dele, xingando. Gente, mas é o que o São Paulo tem. Né? O jogador está lá com as suas limitações, né? A gente muitas vezes pode não gostar, mas é um jogador esforçado, está contribuindo. Eu olho sempre para o lado positivo de fazer assim, pô, a gente está reclamando do Tapia, mas quem poderia jogar no lugar do Tapia? Ah, o Lucas, mas o Lucas está jogando? Não, o Lucas está mal, não é? Então, hoje o Lucas é reserva do Tapia, podemos dizer assim. Hoje o Lucas é reserva do Luciano. Hoje o Lucas é reserva do Bobadilla, porque o São Paulo joga com três volantes. Então o Lucas teria que ser esse jogador. Depende dele, ele tem que querer. Então não dá pra gente ficar criticando lá. É minha opinião, tá, galera? Com toda humildade. Aí o torcedor fica xingando o Tapia, mas é o Tapia que tá ajudando, é o Tapia que tá correndo, não é o Lucas, não é o Oscar, não é o Alisson. Olha só para você ver como muda as coisas. Um jogador limitado, que é o Tapia, tá ajudando o São Paulo, tá jogando bem. Agora, os jogadores medalhões não estão ajudando, não conseguem. Um teve problema de lesão, entrou em litígio, vai se aposentar, o outro queria ir para o rival, tá aí o outro aí que não consegue jogar 45 minutos. Então hoje é muito bom a gente comemorar uma vitória do São Paulo e o gol do Tapia, demolidor de clássicos. É isso mesmo, fiz até uma brincadeira aí no banner. Demolidor de clássicos. Para mim, mais uma vez o São Paulo foi muito bem contra o Santos e o Santos continua sendo o nosso freguesinho aí de carteirinha. Quarta-feira já tem jogo de novo pelo Brasileiro. E o segundo gol do São Paulo, galera, pois é, o Tapia que pegou um chute de fora ali na entrada da área, acabou desviando, né? Já dentro da área ali. Depois, quem faz? Quem? Luciano. A bola cai na canhotinha do Luciano e ali é fatal, né? O Luciano tá numa fase muito boa, como ele sempre começa também as temporadas. 2-0 e o São Paulo poderia ter feito mais no segundo tempo, galera. O São Paulo poderia ter metido um 7 no Santos. Sabe aqueles 6 que o São Paulo tomou do Fluminense? O São Paulo poderia ter descontado hoje contra o Santos. Luciano perdeu o gol, o Tapia perdeu o gol. Ah, o Marcos Antônio não chuta para gol. Ô, Marcos Antônio, tem que treinar a finalização, Marcos Antônio. É um baita jogador, vira para a esquerda, vira para a direita, recompõe, domina, passa, toca. Cara, o Marcos Antônio, ele e o Danielzinho, os dois, parecem que joga bola. Os dois parecem que jogam bola há muito tempo ali no. Parece que eles jogam no São Paulo já os dois há muito tempo. O entrosamento, galera, os dois têm um perfil de jogo, um dinamismo, cara. E aí é onde falta aquele meia ali. Ô, diretoria, falta, pelo amor, falta um meia, um cara ali no meio para jogar com esses dois jogadores, diretoria. Ô, Rui Costa, trabalha nisso, Rui Costa. Não é o Lucas, mesmo que o Lucas esteja 100%, ele vai jogar lá na frente de segundo atacante,
de falso 9, enfim, não é a do Lucas jogar na meia, falta esse cara diferente ali no meio. Eu até falo que a gente tem o garoto Pedro Ferreira que poderia ir testando, já aproveitar esses jogos assim, ó, com 2-0, um a menos, ao invés de ficar colocando Pablo Maia, ficar colocando Lucas, mete mais zagueiro, faz o seguinte, coloca a molecada já ir para ganhando experiência. Era jogo exatamente para entrar o Pedro Ferreira. O Crespo foi bem, tá, galera? Não estou criticando o Crespo, estou dizendo que falta nesse momento a visão de falar, opa, preciso de um 10, né? Eu não tenho? Então, pera lá, deixa eu colocar o garoto aqui. Aí, às vezes, pode ser também que o treinador fala, não vou colocar não, né? Porque eu quero um 10 mais experiente, eu quero que a diretoria contrate. Só uma suposição, entendeu, galera? Mas, assim, falta esse cara no meio de campo ali para mim. A zaga foi bem, o meio-campo foi bem, o ataque do São Paulo foi bem, só que falta qualidade, porque eles perdem muito gol. E aí, quando você tiver num jogo, e num jogo grande, por exemplo, e precisar desses gols e não conseguir fazer, vai faltar. Lembra como nós fomos eliminados da Libertadores? O Luciano perdeu uns 7, 8 gols, né? Nos 2 jogos, lá e cá. A quantidade de gols que o Luciano perdeu, se ele tivesse feito pelo menos uns 3, a gente tinha passado para a próxima fase da Libertadores. Então, galera, às vezes falta essa qualidade no São Paulo. Mas, gente, o São Paulo está de volta. Eu acho que é um outro momento. Na minha opinião, está de volta. Os jogadores, de novo, né? É como a gente brinca. Caiu o Pix. Deve ter caído o Pix, porque os caras acordaram. O Gigante acordou. O São Paulo acordou. E o São Paulo tem que acordar sempre, galera. Né? O São Paulo tem que ser um gigante que sempre vai andar de pé. O São Paulo não pode andar de joelhos no futebol brasileiro, galera. Muito menos no Campeonato Paulista. O São Paulo não pode brigar por cair no Campeonato Paulista. Agora, com os 7 pontos, com essa vitória, o São Paulo pega no próximo jogo Primavera. Se o São Paulo ganhar, vai a 10, ó. Top 8. Aí o São Paulo já entra nos 8 classificados. E que venha qualquer um depois. Depois é mata-mata, aí é outra história. Mas a gente está falando agora da nossa chance de se classificar. O São Paulo pega o Primavera no Morumbi, olha só, vai lotar de novo, hein? A torcida faz a diferença. E depois vai enfrentar a Ponte Preta, já rebaixada, virtualmente, está quase rebaixada a Ponte, lá em Campinas. Olha a chance do São Paulo se classificar aí no Paulista e crescer no Campeonato Brasileiro. No meio de semana, viaja lá para a Baixada Santista para enfrentar o Santos na quarta-feira pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E um Santos pressionado, um Vojvoda pressionado lá também, o treinador deles. Olha como as coisas começam a mudar. O Crespo, que estava pressionado, agora o Crespo já começa a ter tranquilidade e as coisas começam a se encaixar. Muitas vezes, né, aquilo que a gente fala, às vezes você vai trocar o quê? Vai trocar de treinador, né? Como a gente vem sempre falando, o problema não é treinador, o problema não é treinador. Trocou presidente, alguns diretores, mudaram diretores, pessoas ali próximas à diretoria, o negócio começa meio que se ajeitar. Fazendo acordo para pagar os salários atrasados, né, os direitos de imagem, o negócio começa a se ajeitar. A postura do time dos jogadores começa a ficar diferente. Tá vendo como as coisas parece, galera, que as coisas começam a mudar? É isso que a gente fala de organização. Esse é um clube gigante, muito grande, para ser desorganizado com aquelas pessoas que estavam aí. E foi no momento certo, cara, antes de começar a temporada, que o Júlio Casares saiu fora. Porque se tivesse aquele presidente aí, a gente já tá lascado. Se tivesse aquele cara aí, não teria 15 mil pessoas para assistir São Paulo e Santos. Né? Os jogadores não estariam acreditando em ninguém, estariam com aquela promessa, aquelas cortinas de fumaça. Vamos contratar um grande jogador, né? Esse aí, não sei o quê, é um grande jogador. Sim, todo grande jogador fica no radar do São Paulo. Aquele papo de cortina de fumaça que vocês ouviam o tempo todo. Já agora, com o presidente Harry Macis, que alguns falam, é a mesma coisa, mas como eu sempre falo, voto de confiança, na minha opinião. O cara tá trabalhando bem, na minha opinião. Precisa fazer mudanças? Lógico que precisa, mas ele tá aí o quê? 10 dias no São Paulo? O Casares ficou 5 anos. Como que você vai comparar um cara que tá há 10 dias, né? Um presidente com os seus 80 anos está há 10 dias, com um que ficou 5 anos fazendo tudo o que ele fez? Como que pode dizer que ele é a mesma coisa que o Casares? Poupe, né, galera? Vamos ver o cara trabalhar. O São Paulo precisa mudar. O São Paulo tem que se acertar dentro de campo, fora de campo. A gente ainda tá numa briga danada aí
para tirar o São Paulo dessa situação, para que o São Paulo melhore. O São Paulo está aí sem dinheiro. Então essa é a hora que a gente sempre falou, a gente vai apoiar, mas tem que tirar esses caras de lá e eles estão saindo. As mudanças estão acontecendo. E o torcedor que faz a diferença jamais vai abandonar o São Paulo Futebol Clube. E essa vitória contra o Santos, a vitória contra o Flamengo, a vitória contra o Santos, mostra mais uma vez a força do São Paulo. É um time que tem suas limitações, a gente sempre fala isso aqui, muitas vezes um time que se deixa levar pela preguiça, só que agora, esse momento desses últimos 2 jogos, você fala, opa, que é isso? Não dá pra gente aceitar aquela postura daqueles jogos, galera. Então, sempre tem alguma coisa errada no São Paulo. Me parece que esses caras, quando jogam em dia, tá tudo ok, prometeu, vai pagar, tá tudo certo, os caras correm, que é uma beleza, hein? Os caras jogam, que é uma beleza, quando quer esses jogadores aí, né? E muitas vezes engana a gente, torcedores, né? Porque eles podem jogar mais, eles jogam mais. Ficou provado contra o Santos que o time do São Paulo pode ir além. Como o presidente falou, pode brigar por vaga na Libertadores, ali um 8º lugar, pode acontecer. Um 7º, um 6º, um 8º, pode acontecer. Pode se classificar no Campeonato Paulista e enfrentar um Palmeiras, enfrentar, sei lá, um Mirassol, um Corinthians. Tem condições de se classificar também, se vai ganhar é outra coisa. Mas o que não dá para aceitar é exatamente o discurso de derrotado, o discurso fracassado. É isso aí. O São Paulo é um gigante, o São Paulo está de volta aí, num bom momento. E é comemorar, né? Não é para ligar modo ilusão, pelo menos penso assim, não é nada disso. É a gente comemorar o resultado. Seja feliz, cara, hora de comemorar. Quando é para reclamar, quando a gente perde, a gente fica chateado, a gente chora, a gente briga, não é verdade? O rival tira barato, tira sarro. Mas agora é a hora da gente zoar o rival. O São Paulo ganhou. O São Paulo ganhou 2 seguidas. O São Paulo fez 4 gols nos últimos 2 jogos e tomou 1. Então é o momento, sim, da gente extravasar, brincar um pouco e comemorar. O São Paulo está lá agora na 12ª posição, 7 pontos. Tá empatado com o Primavera, né? Acho que o Primavera estava empatando, perdeu, acho que perdeu para a Portuguesa. E no outro final de semana é São Paulo e Primavera no Morumbi. E, meu amigo, Morumbi vai estremecer, a torcida mais uma vez vai fazer a diferença. Tem tudo para o São Paulo, agora mudou, né? Agora é se classificar no Campeonato Paulista. É isso aí. Eu quero saber a sua opinião, o que você achou. Fica à vontade para você comentar dos jogadores, fala do Crespo, fala da torcida, do que você achou interessante aí. Deixa aí o que você está esperando do São Paulo também no Campeonato Paulista. Beleza, galera? É isso. Amanhã a gente volta então aí com as novidades e vamos ver se vai ter novidade essa semana aí de algum reforço que a diretoria está conversando aí. Segunda-feira tem a chegada, né, do lateral direito, Lucas Ramon. Vai brigar por posição ali com o Mike. Eu acho que o Cedric vai embora para Portugal, hein? Mas vamos lá. Tamo junto, como sempre. Vamos São Paulo. Vamos comemorar. Forte abraço. É nóis.